Pessoal, boa noite. Galerinha, boa noite, boa tarde, bom dia. Pessoal aí, futuros médicos. Semana 15. Vamos nessa aí, né? Olha aí, ó. Nossa aula de hoje, o assunto da nossa aula de hoje é o magnetismo, né? A ideia de magnetismo. Nós vamos estar trabalhando aí com a ideia do magnetismo. Nós temos uma situação problema, certo? Dentro dessa situação problema, no finalzinho da nossa aula, nós vamos falar sobre essa situação problema aí. Mas antes de mais nada, vamos ver o que é um ímã, né? Ímã, magnetismos e fenômenos magnéticos, né? Então, primeira coisa que nós vamos ver, magnetismo. O que é a ideia de magnetismo? Magnetismo é a nomenclatura utilizada para os fenômenos apropriados ao funcionamento de um ímã, dos ímãs, né? Deixa eu pôr aqui uma cor vermelha. Funcionamento dos ímãs. Então, os fenômenos magnéticos, especificamente aos ímãs, são mais facilmente percebidos, né? O natural ou artificial, o ímã é composto por qual polo? Gente, todo ímã é composto por um polo norte e um polo sul, certo? Então tem aqui um ímã, ele vai ser composto por um polo norte e um polo que, gente? Sul. A ideia que se tem é que o norte é o vermelho e o sul é azul, né? Mas lembre que é o norte magnético e o sul magnético, certo? Então nós vamos ter essas propiedadezinhas aí, a ideia de polos, né? Então, ao observar essa ideia de polos, nós temos uma primeira propriedade, que é a ideia de quem? A ideia dos polos, que é o quê? Olha o que nós temos aí, bem tranquilamente pensando, nós temos a ideia da atração e repulsão. Nossa atração e o que? E repulsão. Como assim atração e repulsão? É fácil de entender. Quando você brinca com o ímã, nós vamos brincar com o ímã, tem hora que eu coloco duas partes próximas uma da outra, eles se repelem. Enquanto eu viro uma deles, se atrai. O porquê disso que ocorre? Ocorre justamente porque é o seguinte. A ideia é super simples e bem tranquila. Para a gente pensar o seguinte: se eu tiver polos de nomes diferentes, ó, aqui é sul e aqui é norte. Polos de nomes diferentes, vai ocorrer uma força de quê? Atração. Polos de nomes iguais, ó, sul e sul, ou norte e norte, vai ocorrer uma força de quê? Repulsão. Então a ideia é essa. A ideia é o seguinte, olha lá, ó. Atração e repulsão. Ao aproximar dois ímãs, podemos perceber uma interação que pode ser de quê? De atração ou de repulsão. Então, para ocorrer atração, tem que ser polos de nomes o quê? Diferentes, dependendo do posicionamento dos ímãs entre si. Então, polos de nomes diferentes, atração. Polos de nomes iguais, o quê? Repulsão, certo? A ideia vai ser essa. Polos de mesmo nome, repulsão. E polos de nomes diferentes, atração. E aí nós temos outra propriedade bastante interessante também. É a questão dos polos, né? A questão, deixa eu colocar eles aqui, a questão nossa dos polos. Qual é essa intenção dos polos? Vamos ver? A ideia dos polos é a seguinte: a inseparabilidade dos polos magnéticos. O que quer dizer isso? Vamos lá. Outro fenômeno que ainda hoje é objeto de estudo na ciência, é o que não conseguimos separar. Isso quer dizer que nós não conseguimos separar o quê? Não tem como separar quais os polos. O polo norte de um ímã com seu polo quê? Sul.
Isso quer dizer que eu não separo o Polo Norte do Polo Sul. Então eu tenho aqui um ímã, né? Eu tenho aqui um ímã. Esse ímã, ele tem um tamanho, eu cortei ele aqui ao meio, ó. Vamos imaginar que eu venho aqui, ó, e corto ele ao meio. Tento quebrar ele ao meio. Quebrei ele ao meio. Na verdade, eu passo até agora 2 ímãs que tem um Polo Norte e Polo Sul. Tento quebrar de novo ao meio. Eu passo a ter 4 ímãs que tem Polo Norte e Polo Sul. Isso quer dizer que os polos são inseparáveis, né? Não há separação entre esses polos. Então, o que nós já vimos aqui? Primeira ideia. O ímã tem 2 polos, que é o norte e sul. O que mais que eu percebi nesse ímã? Ele tem 2 polos, que é o norte e sul. Polos de mesmo nome, repulsão, quanto colocado próximo, e polos de nomes diferentes, atração. E eu jamais consigo separar os 2 polos de um ímã. Tá bom. E aí, nessa situação, se surge essa força é porque surge um campo chamado de campo magnético de um ímã. Então, vou ter aí a ideia de um campo que magnético. Nossa ideia de um campo magnético. O que é isso, professor? Vamos pensar. O campo magnético de um ímã, né? Então, se tem campo, nós temos 3 campos na física: o campo elétrico, o campo magnético e o campo gravitacional. É lembrar que o campo elétrico, a carga é parada, e o campo magnético, a carga vai ser em movimento. E todos esses campos cria o quê? Cria-se o quê? Uma força, tá? Então a ideia é, eu tenho um campo magnético de um ímã, né, uma barra. Esse material ferroso seria essa ideia que ele está querendo te dar aqui, ó. Tem aí, ó, tá vendo esse desenho aí? É uma barra, não, um ímã formado em barra. Olha o que criou em volta dele. Vou aumentar para vocês verem. Criou em volta dele aí, ó, linhas. Essas linhas, né? Então essa região toda aqui é o campo magnético, né? Então o campo magnético é essa região toda. Vocês estão vendo que nos polos, né, ele aproxima mais e afasta. E aí daqui começa a ideia de perceber um campo magnético, né? Começa a nossa ideia de perceber o que é um campo magnético. Então, o campo magnético no primeiro momento é essa situação, né? Essa situação aí. E aí, como desenhar, como esquematizar isso, né? Eu tenho essas linhas assim, ó. Vou aumentar aqui. Então, o que eu não posso esquecer, que a ideia é essa, e a gente observar isso, né? O polo sul, ele aproxima, e o polo norte, ele afasta. Então quer dizer que as linhas são as seguintes: no interior do ímã, as linhas no interior, tá? Ou no exterior do ímã, o campo magnético sai do polo norte e chega ao polo que? Sul. Ele sai do polo norte e chega ao polo sul. No interior do ímã, isso já no interior é o contrário. Eles vão da onde? Do polo sul para o polo norte. Então, é essa ideia aí todinha que eu preciso ter. Então, ó, no exterior, as linhas de campo, as nossas linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul, no exterior. E no interior é do sul para o norte, certo? Então, o que é importante a gente lembrar dessa situação? Eu vou anotar aqui e colocar algo importante para a gente ver. O que nós precisamos ver de importante?
Primeiro, né? Epa, saí aqui. Primeiro, o que eu tenho que ver de importante nisso aí? Eu tenho que ver o seguinte. Essas linhas, elas são assim, ó. Elas vão ser assim. Então, na verdade, essas linhas, deixa eu pegar tudo ali pra gente já fazer o comentário disso. Primeira coisa que eu vejo, né, que é importante para isso, é o seguinte. Só de observar a questão, o que é importante aí, né? O que nós temos aí de importante? As linhas de campo magnético são linhas fechadas. Olha lá. As linhas de campo magnético são linhas o que, gente? Fechadas. Por que, professor, que elas são fechadas? Justamente porque, ó, elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Elas fechadas. E quer dizer o quê? Que cada ponto dessas linhas, ó, em cada ponto dessas linhas, pode se associar um vetor campo magnético. Então, em cada ponto dessas linhas eu tenho um vetor campo magnético. E esse vetor campo magnético, ele é perpendicular aí, né? Ele vai ser o quê? Perpendicular às linhas de campo. É justamente por isso que se explica a ideia de atração e repulsão. Se a gente for parar e observar, ó, eu tenho aqui, vou aumentar mais um pouco para vocês verem. Eu vou ter aqui, ó, polo norte e sul. O sul afasta, o norte afasta e o sul aproxima. Então, polos de nomes diferentes, atração, né? Vai ocorrer aqui a nossa atração, né? E já, deixa eu pegar aqui, polos de mesmo nome. Olha o que vai ocorrer com os polos de mesmo nome. Eu tenho aí, ó, norte e norte, afasta. Então as linhas de campo não vão coincidir. É por isso que ocorre uma força de quê? Repulsão. Então não esqueçam. Polos de nomes diferentes, atração, que são polos invertidos. E polos iguais, o quê? Repulsão. Tudo tranquilo aí? Então vamos continuar aqui. Deixa eu separar aqui, que eu não já estava montado. Eu vou tirá-los daqui para colocar eles aqui. Opa. Então, o primeiro estudo aí, nosso primeiro estudo, vai ser o terrestre, o campo terrestre, ó. O nosso campo terrestre. Deixa eu ajeitar ali para vocês verem. Nosso primeiro estudo aí vai ser o nosso campo magnético terrestre. Que ele é o seguinte, gente, é ao contrário de um ímã, hein? Ocorre que a Terra é ser composta do mesmo material que forma um ímã, né? Eu tenho lá no interior da Terra um magma, né? Esse magma em velocidade, ele vai criar um campo magnético. Então ele é muito parecido com o ímã de Barra, né? Olha aí, a Terra se comporta como quem? Um ímã de Barra, que nós acabamos de ver ali. Então ele tem o seu polo norte e o seu polo sul. Agora detalhe, ele tem um polo norte magnético
e o polo sul magnético. Só que acontece o seguinte: o norte magnético aproxima de quem? Do sul. Atrai, então, o polo norte magnético está próximo do sul geográfico. E o polo sul magnético também se localiza próximo do polo norte, o que? Geográfico. Então não esqueça, um é o inverso do outro. Vamos ver essa figura aqui para vocês entenderem facilmente. Olha aqui, ó. Eu tenho aí a Terra, em cima aqui é o nosso norte, aqui embaixo o sul. Geográfico, né? Lá em cima é o nosso norte, o que, gente? Pô de vermelho aqui, ó. Nosso norte geográfico. E que aproxima quem? O polo sul magnético. Aqui embaixo nós temos o polo sul geográfico, que aproxima quem? O polo norte magnético. Lembra daquela história, os opostos o quê? Se atraem, né? Os opostos se atraem. Então é essa situação aí. Para você não esquecer, é lembrar que a aurora boreal, por quê? Professor, o senhor vai falar de aurora boreal? Sim. A aurora boreal, ela ocorre aonde? No polo norte geográfico, que é o sul magnético. O polo sul aproxima. Isso quer dizer que as partículas que vêm lá do Sol, ela aproxima, então entram pelo polo norte geográfico, que é o sul, que, gente? Magnético. Então a aurora boreal ocorre nesse polo aí, justamente por isso. Você nunca vai ver a aurora boreal ocorrer no polo sul geográfico. Sempre vai ser no polo norte geográfico, que é o sul magnético, e o sul magnético aproxima, o campo é de aproximação. E aí, nós temos aí o seguinte, vamos voltar aqui. Quando se fala dessa ideia de polos aí, nós temos que ver que a Terra, ela pode ser observada, né, como um ímã, né? Eu posso, deixa eu ver, eu tenho aí um ímã, né? Como eu tenho esse campo aí, então o nosso ímã, ó, gente, pode ser comparado como um ímã. Então para se localizar, a localização por meio de bússola está relacionada ao campo magnético que terrestre. Porque a bússola, a agulha da bússola, apontará aproximadamente para o norte geográfico. Para o norte geográfico, que a pontinha quer dizer que é o sul, que, gente? A pontinha nossa lá vai ser o sul, o que? Magnético. Então nós temos aí o campo magnético da Terra. Lembre, por que ocorre esse campo? Porque é uma carga em movimento. Nós vamos estudar isso mais a fundo. Nós temos aí o campo magnético uniforme, né? O campo magnético uniforme é o que? O campo magnético uniforme são essas linhas paralelas aí, ó. É uniforme porque elas são paralelas, né? Então elas possuem a mesma intensidade. Então o campo elétrico uniforme são linhas que possuem o quê? O mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. São linhas retas e o quê? Paralelas. Muitas vezes nós vamos estudar em cima de um campo magnético que uniforme. A ideia é estudar um campo magnético uniforme. Lembrando, quem afasta é o polo norte, quem aproxima é o polo sul magnético. Já na Terra é o contrário, quando se fala de polo norte geográfico e polo norte o que? Magnético. Pessoal, se há campo, surge força. Se surge força, essa força vai ser de origem o que? Magnética. Então nós temos aí uma força de origem magnética, porque nós estamos dentro de um campo magnético. Então lá, ó,
nós temos aqui, quanto uma carga entre um campo magnético. Então, quem vai entrar no campo magnético? Uma carga. É um caso nos nossos raios catódicos lá, né? Quando entra lá a aurora boreal, entra uma carga. Entrando nesse campo, vai surgir o quê? Uma força magnética. E essa força magnética, ela vai ser o quê? Olha lá. Entra num campo magnético, também observamos que essa carga surge uma força o quê? Se entrou no campo magnético, uma carga entrou no campo magnético, vai surgir uma força magnética. No entanto, a força magnética sobre as cargas elétricas, positiva ou negativa, atua quando a carga está em quê? Em movimento no interior de um campo. No interior, então, ela precisa estar em movimento. Isso quer dizer que ela precisa de uma velocidade. Então, ó, gente, para calcular a força magnética, é simples assim, ó. A nossa força magnética, ela vai ser calculada de que forma? É o produto da carga, o que é de quem? Gente, só para a gente lembrar, nosso que é de quem? De carga elétrica, né? Vamos pôr aqui, carga elétrica. Esse é nosso Q, é carga elétrica. Nosso V é de quem? Nosso V aí vai ser o V nosso de velocidade. Está relacionada a carga com uma certa velocidade, né? Velocidade. A partícula deslocando com uma certa velocidade. E o B nosso é o nosso campo. Vou botar aqui assim, nosso campo magnético. O B é o campo magnético. Este campo magnético, basicamente não vamos estudar ele uniforme, o campo magnético que uniforme, né? E detalhe, gente, esse ângulo aqui vai ser entre o campo e a velocidade, né? O ângulo que nós vamos observarmos aqui vai ser entre o campo e a velocidade. A partícula ela é lançada dentro desse campo. Se ela é lançada, nós vamos ter que observar esse ângulo entre quem? Esse ângulo se dá devido ao quê? O ângulo se dá devido a quem? Ao campo magnético e a velocidade. Então não esqueça, esse ângulo eu vou ter que olhar tanto para a velocidade quanto para o campo. Algumas observações que nós devemos fazer. Primeira observação: a equação permite calcular a força magnética, mas não sua direção. Ó, a equação eu consigo calcular o módulo da força magnética, mas eu não consigo definir nem a direção nem o sentido. Então, para determinar a direção e o sentido, ou melhor, para determinar a direção e o sentido da força magnética, nós precisamos usar uma regra. Essa regra se chama regra da mão esquerda. Como assim? Mão esquerda mesmo. Regra da mão esquerda. Eu vou mostrar ali para vocês o que é essa regra. A regra é a seguinte. A regra da mão esquerda, como é? Eu preciso o quê? Os dedos de indicador médio devem ser posicionados perpendicular ao polegar. Isso aqui, ó, gente. Faça um bom vestibular. Essa situação, tudo perpendicular. O polegar, o indicador e o dedo médio, né? Polegar, indicador e dedo médio formam 90 graus. Não é isso? Formam 90 graus. E aí vai acontecer o seguinte: nós temos aqui o dedo indicador
ele vai definir o campo magnético, a direção e o sentido do campo magnético. O dedo indicador, ele vai definir a posição e o dedo, né, magnético. O dedo médio deverá apontar a velocidade. Ó. Então, indicador, o campo magnético. O dedo médio, a velocidade. E o dedo polegar vai indicar a quem? A força magnética. Para quem não entendeu, tem aqui um desenho, né? Essa é a nossa mãozinha aí, a regra, né? Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Essa é a nossa regrinha. Então, dentro dessa regrinha aí, ó, nós temos a nossa mão aí, né? Lembre que é essa situação, ó, polegar, indicador e dedo médio formando 90 graus. Tudo formando 90 graus. Certo? Então, quem vai definir a direção e o sentido da força magnética ou do campo magnético vai ser quem? Essa regra. E daí, o que nós temos aí? Ficou um pouquinho... Deixa eu juntar aqui tudo e pôr aqui para eu aproveitar um espaçozinho. Então, é o seguinte, com essa regra você percebe que tudo vai ser perpendicular, ó. Vai formar um ângulo de quê? 90 graus. Se forma um ângulo de 90 graus, para desenhar isso aí, eu não tenho a dimensão de profundidade, né? Eu não tenho a profundidade. Então, para facilitar, eu vou ter que definir o vetor. Os vetores é o seguinte. Se for xzinho, né? Se for xzinho aí, eu vou mostrar para vocês. Porque isso aí, ó, gente, é 90 graus. Então, é um... No plano, na lousa que eu for desenhar, não tem como desenhar, né? Então, se for xzinho, quer dizer que tá o quê? Entrando no desenho. Se for pontinho, tá querendo dizer que o campo magnético tá saindo do desenho, do plano do desenho. Como assim, Velasco? Então imagine o seguinte, eu tô olhando essa lapiseira minha aqui. Se eu olhar só a pontinha dela é porque tá saindo para vocês, né? Tá saindo para mim aqui. Se eu ver só o fundinho dela aí, eu tô vendo que ela tá entrando. É por isso que nós vamos definir essa ideia de pontinho e o que? E xzinho. Entrando e o que, gente? E saindo. Essa vai ser a nossa ideia aí de entrar e o que? E sair. Então, xzinho é porque está entrando, pontinho é porque está saindo. Certo? O vetor, qualquer que seja esse vetor, pode ser o campo magnético, pode ser a força magnética, pode ser qualquer um desses aí, né? Pode ser a velocidade, isso vai depender muito da situação. Então, mais uma lâmina apresentada. E agora nós vamos para a parte... Deixa eu diminuir aqui. A parte mesmo de observação, né? De observação para a gente ver o que acontece. Para a gente dar uma analisada. E aí é onde que vai ter os cálculos nesse momento aí. É a parte que vai ter mais cálculozinho, mais a ideia de cálculo, né? Então, já definida aí, deixa eu aumentar aqui pra gente. Então, nós temos aqui, ó. Primeira coisa que nós vamos olhar e vamos observar
que as cargas elas vão adquirir movimento. Eu coloquei aqui a primeira coisinha, eu vou aumentar um pouco para a gente definir essa situação. Para as cargas negativas, utilizamos a mesma regra, como, porém, determinada direção e sentido da força magnética da regra da mão esquerda é considerada como uma carga positiva. Deixa eu mostrar para vocês o que é isso. Vamos imaginar que eu tenho aqui, campo entrando, velocidade. De novo, força, campo e velocidade. Você percebe claramente, só aumentar aqui um pouquinho, você percebe claramente que o x quer dizer que está entrando. A velocidade está para lá, então a força ficou para onde? Para cima. Nesse caso, a carga é positiva. Se ficasse uma no sentido oposto, é porque a regra, né, mão esquerda, faça um bom vestibular, velocidade, campo e força, tá tudo certo, isso quer dizer que a carga é positiva. Se ficar uma com carga negativa, se fosse carga negativa, você ia aplicar a regra e ia aparecer algo, o quê? O que ia aparecer? No sentido oposto, certo? Então essa regra vai definir muita coisa, tá? A regra vai definir muita coisa aí. Por quê? É uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, eu tenho que ficar atento à direção e o sentido. Mas nesse primeiro momento eu vou observar como vai ser o comportamento da carga no interior de um campo magnético uniforme. É essa observação que eu vou fazer. O movimento da carga no interior de um campo elétrico, de um campo magnético uniforme. É essa interpretação que eu vou fazer. Já vou separar aqui. Primeira coisa, eu vou colocar mais para cá, para não ficar... Então vamos aqui. Olha lá. A primeira observação nossa, a carga, eu posso até escrever isso. Eu posso falar assim, eu vou até escrever isso. A carga é lançada na mesma direção do campo magnético. Então o que aconteceu? A carga é lançada na mesma direção do campo magnético. Pessoal, eu posso colocar assim, a carga é lançada na mesma direção e no mesmo sentido do campo magnético. Olha para vocês verem a figura aí, a ideia que eu lancei o campo e a velocidade. Lembrando que eu observo o ângulo, eu vou observar o ângulo entre o campo e a velocidade. Nesse caso, formou qual ângulo? 0 graus. Nossa, professor, se forma 0 graus, a fórmula de calcular é essa aqui, A nossa forma de calcular é essa. O campo, a carga, o campo e a velocidade, né? A carga, o campo e a velocidade estão no mesmo sentido. Eu vou diminuir um pouco. A carga, o campo, no caso, a carga e o campo estão no mesmo ângulo, seno de 0. Quanto é o seno de 0? 0. Então, vai surgir força magnética? Não. A força magnética vai ser 0. Então, a carga realiza o quê? Um movimento uniforme. Por que uniforme? Porque não está agindo força sobre ele. Não está agindo força. Beleza? Isso aqui quanto o que, gente? A carga lançada na mesma direção e no mesmo que? Sentido. Pode acontecer do contrário. Pode acontecer o seguinte. Vamos puxar tudo aqui.
Só para vocês verem. Um ângulo é 180 graus. Nesse caso, aconteceu o quê? Olha aí, gente. Nesse caso, já não foi lançado na mesma direção, né? Não foi lançado, ou não foi lançado na mesma, foi lançado na mesma direção. Porém, a carga é lançada na mesma direção. Porém, em sentido o quê? O sentido é o quê? E no sentido oposto. Pessoal, se é no sentido oposto, quer dizer que vai formar 180 graus. Certo? Se forma 180 graus, vou aumentar para vocês verem. Mesma coisa, ó, sentido oposto. O campo e a velocidade estão em sentido oposto. Se o campo e a velocidade estão em sentido oposto, isso quer dizer que o seno de 180 é zero também. Então a força magnética também vai ser zero. Isso continua a ser, a carga vai realizar um movimento o quê? A carga também realiza um movimento uniforme. Por que que é uniforme? Justamente porque não tem força agindo. A força não vai estar agindo sobre ele. No caso, a nossa força magnética. Só que agora vai ser lançado formando um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que o campo magnético e a velocidade são perpendiculares. Isso quer dizer que o campo magnético e a velocidade são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. É por isso dessa afirmação aqui, ó, gente. Xzinho é entrando, a velocidade para lá e a força ficou para onde? Para baixo de novo. Xzinho entrando, a velocidade para lá e a força para baixo. Lembrando que o seno de 90 é o máximo. Então essa força, ela também vai ser conhecida como força magnética máxima, né? Essa força aqui, ela é conhecida como força magnética o quê? Máxima. Força magnética máxima, porque é o maior valor que pode ser adotado sobre mesma carga, mesmo campo e lançada a mesma velocidade, quando ocorrer um ângulo de quê? De 90 graus entre o campo e a velocidade. Também vai ser um movimento que esse movimento vai ser um movimento uniforme circular. Vai ser um movimento uniforme circular, um movimento circular uniforme. É um movimento uniforme circular. Então ele vai ficar girando aí de velocidade constante, né? Com velocidade constante. Então, ele também é conhecido como força magnética máxima e o movimento vai ser um movimento circular uniforme. Quer dizer que ele vai ficar fazendo essa situação aqui, ó, gente. Olha que massa. Vai ficar girando aí em torno. Lógico, se fica girando em torno, tem como eu definir esse raio aí, né, gente? Se é circular, eu tenho um raio. Então eu posso definir esse raio. Então a partir disso aí, nós podemos definir o quê? A ideia de raio.
Então, a partir dessa relação, né? A partir dessa relação eu posso definir a ideia de raio, que é a formulazinha da Raimunda. Como assim, professor? Raimunda, ó. Raimunda me vê um quibe, né? A formulazinha da Raimunda. Raimunda me vê um quibe. E também podemos calcular nessa situação o período que a carga oscila, né? Que ela não vai ter um movimento circular aí. Ela vai ter um movimento circular. Então ela vai ficar girando em torno disso aí. Então calculei o raio. Ela vai ficar girando em torno disso. Então isso é um movimento periódico. Se é periódico, tem um certo tempo. Então nós temos aí o período. Você pede lá a dona Raimunda: Raimunda, me vê um quibe. Aí você morde no quibe. Aí você grita para ela: tem 2 pimentas no meu quibe. Lembrando que a M é de massa, o Q é de carga e o campo. Lógico, gente. Nós vamos aplicar a regra. Essa regra é aplicada, a regra da mão esquerda. Se definir o sentido, nós vamos usar a regra da mão direita. Ou se o sentido for invertido, é porque a carga é negativa, né? Se o sentido for negativo, sentido oposto, é porque a carga é negativa. Galerinha, então vamos aqui. Eu repeti essa última aqui pra gente selecionar ali, pra gente fazer a nossa situação problema. Hoje eu fiz diferente. Eu comecei explicando pra gente ir lá na situação problema. Deixa eu pegar aqui a situação problema pra gente. A nossa situação problema é essa aqui. Deixa eu pegar aqui e selecionar ela. Então nossa situação problema começa assim, né? Situação problema, ela começa aqui explicando, né, o que nós temos aí na nossa situação problema. Eu vou aumentar, eu não vou colocar ela aqui muito, eu vou dar a ideia para vocês, né? E na sequência pede o que? Deixa eu baixar isso aqui, porque eu pego ela toda lá de um lado. Então a nossa situação problema foi essa aqui, ó. Eu vou dar a ideia para vocês e aí vocês vejam aí. Vamos ver, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui grandona. Vou aumentar mais um pouco para a gente ler essa situação problema nossa. Situação problema. Se a partir dos campos elétricos e magnéticos podemos selecionar a velocidade de uma partícula portadora de uma carga elétrica, é possível levar partículas com velocidade fixa v para o interior de um campo magnético com finalidade de determinar sua massa. O espectro de massa é isso aí. Então ele tem lá um campo elétrico que acelera as partículas, que altera a velocidade, e o campo magnético vai mudar a sua trajetória, tá? E aí ele fala: é por meio dos espectros de massa que conseguimos analisar. As partículas carregadas incidem em seu movimento numa região onde existe um campo magnético, B1. O campo magnético apontado para a folha do papel. Olha lá, por isso B1, ó, gente. B1 aí, ó, tá apontado, quer dizer que tá saindo, né? O campo magnético para a folha do papel. E existe um campo elétrico que é apontado para a esquerda. Ó, o campo elétrico ali, ó. O campo elétrico ele é apontado para a esquerda, lembrando que o positivo afasta, o negativo aproxima. Então, apontado para a folha do papel, e existe um campo elétrico que é apontado para a esquerda. Somente as partículas cuja massa, cuja velocidade é igual à razão do campo elétrico sobre o campo magnético são capazes de percorrer uma trajetória retilínea.
Ao sair dessa região, os campos se cruzam a partir do encontro da região apenas do campo magnético 2. Então, o campo magnético também é apontado para fora. Assim, na segunda etapa, as partículas entram perpendiculares, perpendiculares, formando um ângulo de quê, gente? 90 graus. Se forma um ângulo de 90 graus, esse movimento vai ser circular, né? Lembre disso. Ao campo magnético, ela realiza uma trajetória o quê? Circular. Os detectores de raio de curva R dessa partícula, então, podemos calcular a sua massa no mesmo, a relação massa e carga. Beleza, isso foi história aí. Aí vem a questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A figura ilustra um princípio fundamental do espectro de massa, utilizado para estudar os isótopos de um elemento. Isótopos, mesmo número de prótons. Isso quer dizer que as cargas são iguais, certo? Os íons de dois isótopos de uma mesma íons, carga negativa, velocidade, né? Os íons de dois isótopos de mesmo elemento, um de massa M1 e o outro de massa M2, passam por um tubo aonde há um seletor de velocidade. Assim, apenas quem tem velocidade VO consegue penetrar numa região onde há um campo magnético uniforme, normal ao plano da figura e apontado para fora. Sobre a ação do campo magnético, os íons descrevem semicírculos e vão se chocando com uma chapa fotográfica, sensibilizando-a. As marcas na chapa permitem calcular o raio R1 e o R2 dos respectivamente o que? Semicírculos. Suponha que ao ionizar cada átomo tem adquirido a mesma carga Q. Letra A. Determine o sinal da carga Q. Ele quer saber o sinal da carga Q. Pessoal, para definir o sinal da carga Q, nossa letra A, nós vamos usar a regra da mão esquerda. Se a regra funcionar, é carga positiva. Se a regra não funcionar, é carga negativa. Então, nós vamos precisar de usar essa regra. Ó, rapidinho. Campo, faça um bom vestibular. O dedinho é assim, ó, gente. Força, campo e velocidade perpendicular. O campo está saindo. A velocidade está para baixo. Ó, campo saindo para mim. A velocidade para baixo e a força foi para lá. Quer dizer que minha força magnética para os dois casos está na mesma direção, no mesmo sentido da trajetória. Então isso quer dizer o quê? Que isso, com essa regra eu defino que a carga é positiva. Positiva. Porque a regra funcionou, certo? A nossa regra funcionou. Tudo bem? Se a regra funcionou, a carga é positiva. Se não funcionasse, lembrando que a trajetória, lembrando que toda vez que a velocidade e a força formarem 90 graus, movimento circular, então ela foi voltada para o centro, né? Então a carga é positiva. E agora ele quer a razão de M1 e M2 em função dos raios. A equaçãozinha que eu tenho, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para a gente fazer saber rapidinho. Vamos definir aqui B, né? AB. Espera aí, qual a ideia? Raimundo me vê um quibe, é o raio, né? Então vamos lá, ó. Raio é igual a quem?
Deixa eu ver se eu consigo. Ele vai ler ou não? Eu acho que não. Vamos lá. Tinha que ler, né, meu filho? Vamos. Aí, leu. Então eu tenho aqui, ó, o raio de A, ou melhor, o raio de 1, né, é igual. Não tá lendo, não. Então o que eu vou fazer? Gente, pra você definir essa 2 aí, o que você faz? Você olha aquela equação do raio, né? O raio eu tenho o quê? Vamos lá. O nosso raio 1 é igual... Não vai sair não, minha canetinha tá desregulada, não regulei. O que é o raio 1? Vai ser, ó, eu poderia fazer assim. A massa 1 vezes a velocidade, que é a mesma. Não é isso? Galera, faça essa aí. Ache o raio 1, ache o raio 2, isole M1 e M2 e coloque na fração que vocês vão conseguir resolver. É porque minha canetinha aqui deu pane. Então, galerinha, valeu demais. Até a próxima semana. Fique com Deus. Até.